A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deus Pai seja louvado por meio de Jesus Cristo. Todo louvor seja a Deus e a Jesus, ao Espírito Santo. Parabéns, aniversariantes. Jesus te dê muitos anos de vida. Deus continue te abençoando. E que possa comemorar com alegria, né? Mais uma data que é uma vitória muito grande, mais um ano de vida, né? É uma bênção. Iremos ler uma parte da Bíblia onde o profeta Eliseu, no final de sua vida, faz um último pedido ao rei Jeoás, rei da tribo de Israel. Então o profeta Eliseu vai fazer um pedido ao rei Jeoás, que é sobre esse pedido que ele vai fazer, que a gente vai ser homilia. Lê para nós. O profeta Eliseu disse mais ao rei Jeoás: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele, o rei Jeoás, e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes e assim venceria os sírios, até acabar com eles, mas agora vai vencê-los só 3 vezes, segundo a Reis 13, 18 e 19. Amém. O rei Jeoás, da tribo de Israel, foi visitar o profeta Eliseu, que estava próximo da morte. Você vai ver que isso é bem no final da vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava doente com mais de 90 anos. Ele tinha mais de 90 anos, já estava bem velho. O profeta Eliseu disse para o rei Jeoás pegar o arco e lançar muitas flechas em direção à Síria. Era algo simbólico sobre a vitória da tribo de Israel sobre os sírios. Era apto da época, a gente vai voltar aí nesse tema. O rei Jeoás não faz o que realmente deveria fazer, mas mesmo assim o Senhor Deus cumpriu a sua promessa. Promessa dada ao rei Joacás, pai do rei Jeoás. O rei Joacás pediu ao Senhor Deus que ele para libertar a tribo de Israel da mão dos sírios. O Senhor Deus escutou a sua oração, disse que mandaria um libertador. O libertador foi seu filho, o rei Jeoás, logo após a morte, né, do rei, do pai de Jeoás. Mas o rei Jeoás não recebeu toda a promessa dada para o seu pai por sua culpa. Então tinha uma promessa dada ao pai de Joacás, né? O rei Jeoacás, que ele pediu a Deus libertação, os sírios estavam judiando muito da tribo de Israel, e Deus falou que deu um libertador. E o libertador foi Joás, mas ele não recebeu toda a bênção, né, que precisava receber por culpa dele. Então perguntamos, por que as pessoas deixam de receber todas as bênçãos da promessa do Senhor Deus? Por que as pessoas deixam de receber toda a bênção? Às vezes recebem bênçãos especiais, né? Por quê? Então o tema nosso é falta de fé e preguiça como impedimento de bênçãos. Gente, isso é muito sério, viu? A gente vai ver isso aqui na prática. Então muitas vezes o tema nosso é esse, falta de fé e preguiça como impedimento de bênçãos. Vamos lá ao texto todo, às vezes fica meio longo, mas eu segui o texto todo, mas eu cortei que segunda Reis 13, eu dividi em 3 pregações, hoje é a última, né, para a gente não ficar tão longo. O rei Joacás morre, seu filho Jeoás assume o reinado da tribo de Israel. O rei Jeoás fez o que era mal aos olhos de Deus. Então ele não foi um bom rei, não. A maioria dos reis da tribo do norte, da tribo de Israel, não foram bons reis mesmo, não. Quando Eliseu estava sofrendo de enfermidade da qual iria morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carro de Israel carro de Israel e seus cavaleiros. Repetindo, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Assim ele diz. O rei Jeoás, apesar de não ser tão obediente às ordens do Senhor Deus, demonstrou respeito e gratidão ao profeta Eliseu.
repetiu as mesmas palavras do profeta Eliseu ao ver o profeta Elias subir num carro de fogo. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Isso foi grito mesmo, eu estou vendo aqui, mas eles gritaram. Está em 2 Reis 2:12. Com essa atitude, o rei Jeoás demonstrou respeito, dor e certeza de que o profeta Eliseu foi muito importante e que faria falta. Isso foi um grito de sentimento, né? O mesmo sentimento que teve Eliseu ao ver Elias subir, quer dizer, você é muito importante, fará falta. Lê para mim, Hebreus. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13:7. Honrar e aprender com o exemplo de fé daqueles que nos fizeram estarmos presos na fé. Valorizar a herança espiritual que recebemos. Observar e seguir o seu exemplo. Então, o apóstolo, o escritor ao Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele vai dizer isso, preste atenção nos seus líderes. Obedece, né? Segue o seu exemplo e valorize. Né? Não considere ele como uma pessoa comum. Assim fez Jeoás com o profeta Eliseu. Ele locomoveu, foi lá ver, para ele não era uma pessoa comum. E de fato não era. Então, aí o profeta Eliseu vai fazer um pedido para Jeoás. Vai ser assim. Então Eliseu, né, o profeta Eliseu, disse ao rei Jeoás: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. O profeta Eliseu disse ao rei de Israel, Jeoás: empunhe o arco, põe a mão sobre o arco. O rei fez assim, então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Olha que cena bonita. Pega o arco, ele pegou, o rei Jeoás. E veio o profeta Eliseu e segurou a mão dele como se estivesse lançando a flecha junto com ele. E disse, né, o profeta Eliseu: abra a janela que dá para o leste, direção à Síria. O rei abriu. O profeta Eliseu continuou: atire, né, as flechas lá para lá. E o rei atirou flechas. Então o rei disse, então o profeta Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afecar até acabar com eles. Amém? O profeta Eliseu disse mais ao rei Jeoás: pegue as flechas. E o rei Jeoás pegou as flechas. Então o profeta Eliseu disse ao rei Jeoás: atire contra o chão, tudo em direção à Síria. Mandou ele fazer isso. Em sinal de vitória, início de uma batalha, era comum lançar flechas ou lanças na direção do inimigo. Era um ato simbólico. A gente vai ver isso muito na história. Na Bíblia tem esse fato também. Está lá no livro de Josué, capítulo 8, 18 a 26. Vamos ver, por ordem de Deus, Josué lançar uma lança na direção da cidade de Ai, antes de atacá-la. O nome da cidade chamava Ai. E Deus falou: olha para a cidade, o sentido, vai atacá-la, então joga uma lança na direção dela. Era algo simbólico. Né? O rei Joás fez isso 3 vezes e parou. Quer dizer, o rei Joás lançou 3 flechas, 1, 2, 3, e parou. O resultado da desobediência. Então o homem de Deus, o profeta Eliseu, ficou indignado com o rei Joás e disse para ele: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Vamos fazer uma comparação. 2 episódios que aconteceu na vida do profeta Eliseu, em relação ele com a viúva de um dos profetas e com esse episódio do rei Joás. Em 2 Reis 4, de 1 a 7, uma viúva de um dos profetas pediu ao profeta Eliseu para que ajudasse, porque seus 2 filhos foram levados como pagamento de dívidas. Olha que situação difícil. Ela era esposa de um profeta, um honrado, um dos profetas, e seus filhos foram vendidos, pegaram ele para pagar a dívida. A viúva tinha em casa apenas um pouco de azeite.
o profeta Eliseu manda a viúva pegar com os vizinhos o máximo de vasilhas que pudesse. E manda ela pôr nas vasilhas um pouco de azeite que tinha. Aquele pouco de azeite da viúva encheu todas as vasilhas de azeite. Um milagre. As vasilhas acabaram, acabou-se o milagre. Se tivesse mais vasilhas, mais milagres aconteceriam. A viúva vende o azeite e paga suas dívidas e recupera seus filhos, né? Foi o que aconteceu. A mesma oportunidade da viúva teve o rei Joás. Quando mais flecha da janela ele lançasse, mais vitórias ele teria sobre os sírios. Mas o rei Joás lançou apenas 3 flechas, em vez de 5 ou 6 flechas. Teve apenas 3 vitórias, em vez de 5 ou 6. A viúva pegou o máximo de panela que pôde, recebeu o máximo de milagres. Estão vendo a comparação? Uma pessoa obedeceu o profeta Eliseu no máximo, pegou o máximo de milagres. O outro fez só um pouco, pegou um pouco, não pegou tudo. Depende do que a gente vai lançar, né? Obedecer sem entender. O profeta Eliseu disse para a viúva pegar o máximo de panela. Da mesma forma, o profeta Eliseu mandou o rei Joás lançar muitas flechas, ou o máximo de flechas. Os dois, a viúva e o rei Joás, mesmo sem entender, eles tinham que obedecer e confiar nas palavras do profeta Eliseu. Então, provavelmente a viúva não entendeu mesmo. Vai para que pegar a panela? Aqui. E o profeta Eliseu e o rei Joás também deve ter entendido. Por que lançar flecha no chão? Mas devia obedecer sem entender. Se o profeta era um homem honrado, ao ponto de ele respeitar no final da vida dele, chorar a saída dele e tudo, e de repente ele não obedece, lê para mim Josué. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Essas palavras são de Deus para Josué, o sucessor de Moisés. Josué estava já entrando em Israel, né? Em Canaã. Moisés não entrou em Canaã, então ele que entrou com o povo, passou Jericó, lembra, né? Passou lá, ele atravessou o Rio Jordão, depois entrou. Então tinha uma batalha, muitas batalhas para frente. O Senhor vai falar: seja forte e corajoso. O Senhor Deus manda nós fazermos alguma coisa, temos que fazer. Se Deus mandou fazer alguma coisa, façamos. Nós temos a obrigação de sermos fortes. Nós temos que, se Deus mandou nós fazermos uma coisa, nós temos que fazer as coisas, mesmo que às vezes a gente não entenda. Mas Deus mandou, a gente faz. Concorda? Nós temos a obrigação de sermos fortes, corajosos, não apavorar nem desanimar. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco aonde nós formos. Se o Senhor Deus determinou fazermos alguma coisa, façamos, mesmo que a gente não entenda. É ordem de Deus. Como foi a ordem, aquela ordem, né? Lança as flechas, pega o máximo de vasilha. E seguindo a narrativa, o profeta Eliseu morre. Aí houve aquele caso de um cadáver que jogou sobre o corpo do profeta Eliseu, o cadáver ressuscitou. A gente já pregou sobre isso, né? A gente não vai ater isso. Eu pus só para na sequência aqui, para não perder. Cumprimento da promessa. O rei Azael, rei da Síria, né? Oprimiu Israel durante todo o reinado de Joacás, pai do rei Joás. Os reis da Síria, Azael e seu filho Ben-Hadad, oprimiram a tribo de Israel durante todo o reinado do rei Joacás, pai de Joás. Quer dizer, venceu em guerra, tomou cidades, matou e fez um horror, levou coisas. Está em 2 Reis 13, 1-3. O rei Joacás, pai de Joás, pede a Deus para que ele tenha misericórdia da tribo de Israel. Mesmo sendo desobediente a Deus, o rei Joás faz essa oração, pedindo. Ele não tinha onde socorrer mais, estava sofrendo muito. O Senhor Deus atende o pedido do rei Joacás e promete um libertador para a tribo de Israel. Tem 2 Reis 13, 5.
Então, mesmo ele desobedecendo, rogou a Deus misericórdia e Deus obedeceu, falou que ia ajudar. Lê para mim. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los, e até agora ainda não os expulsou da sua presença. Segundo a Reis 13, 23. Na verdade, esse versículo, né, é o versículo seguindo a narrativa. Eu pus para ler ele porque ele é importante, né? Não é um versículo separado, não. Ele está dentro de 2 Reis 13 da nossa narrativa. O Senhor Deus cumpre a sua promessa. O rei queria libertar a tribo de Israel do domínio dos sírios, é justamente o filho do rei Joacás, o rei Jeoás. Então ele prometeu um libertador, é justamente o seu sucessor, né? O seu filho. Mesmo o rei Jeoás não obedecendo exatamente a ordem do profeta Eliseu, o Senhor Deus cumpriu a sua promessa. O rei Jeoás expulsou os sírios da tribo de Israel com 3 vitórias e recuperou a cidade da tribo de Israel, as 3 flechas lançadas. Lê para mim, Neemias. Mas, pela tua grande misericórdia, os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Neemias 9:31. O Senhor Deus cumpre as suas promessas em nossas vidas, mesmo nós sendo falhos. Muitas vezes Deus tem uma promessa para nós, a gente podia, receber muitas bênçãos, mas mesmo assim Deus deu a promessa, mesmo a gente sem falha, ele cumpre. Porque é um Deus clemente e misericordioso. O que é clemente? Origina-se do latim clemens, significando compaixão ou suavidade. Uma pessoa que tem paciência, tem compassivo, como às vezes a gente é com criança, às vezes faz as coisas erradas, a gente não é bruto, quando a gente ama os filhos. Então, esse é o Deus, o Pai amoroso, e mesmo a tribo de Israel sendo desobediente, não obedecendo a Deus, ele trouxe um libertador para eles, que estava sofrendo muito. Lê a conclusão. As pessoas deixam de receber todas as bênçãos da promessa do Senhor Deus por não acreditar e por preguiça. Amém. Eu tenho deixado de receber muitas bênçãos da promessa do Senhor Deus por não acreditar e por preguiça. Ah, não, mandou fazer, mas já fiz um pouco, tá bom demais. Mas não mandou fazer muito. Mandou ler muita Bíblia, lê muita Bíblia. Mandou orar muito, ora muito. Mandou fazer visita, faça muita visita. Isso tudo é bênção para nós. Amém? Tem um cargo na igreja, faça o melhor possível. Tudo é bênção. Vamos falar a oração repetida? Oremos. Senhor Deus amado. Senhor Deus amado. Tire de mim a falta de fé e a preguiça. A falta de fé e a preguiça. Para eu crer em Jesus. Para eu crer em Jesus. E receber todas as bênçãos. E receber todas as bênçãos. Que o Senhor me prometeu. Que o Senhor me prometeu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lê para mim, 1 Coríntios. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. A palavra de Deus é loucura para os que estão perecendo, para os que estão se perdendo. Para quem não crê na mensagem da cruz é loucura. E eu deparei esses dias com uma coisa bem parecida com isso. As pessoas falando muito mal de igreja e caluniando, a igreja fez isso errado na história, a igreja fez aquilo. Mas a pessoa não tem fé, não tem esperança e nem pode culpar. Não é? Para eles é loucura a mensagem da cruz. Mas para nós que cremos é salvação. Muitas coisas que a gente fazia errado, Deus tirou de nós, muitas bênçãos, restituição, da família, restituição de muitas coisas que nós perdemos. O Senhor tem dado essa bênção para nós. E pessoas que a vida às vezes estão destruídas em alguma área da vida ainda resolvem falar assim, mas que eles se convertam, que eles chegam até Deus.
É algo sem sentido para eles. Como o rei Joás achou sem sentido lançar flechas sobre a terra. Mas para nós que somos salvos, a palavra de Deus é poder de Deus. É poder de Deus para libertar do pecado, do erro. Então a palavra de Deus, quando nós cremos, não é lançar uma flecha sobre a terra que não tenha sentido. É lançar uma flecha sobre a terra que tem sentido. Que tem um milagre. Não é isso? E Jesus, ele é o Deus do milagre. Você acha sem nós podemos, algumas pessoas podem achar sem sentido alguém sendo Deus se fazer homem, morrer numa cruz para nos salvar. Morrer no nosso lugar. Mas para quem crê, isso é uma bênção muito grande. Nós tomamos a ceia, lembrando dessa atitude dele, que se fez homem, é o corpo, e que morreu por nós, que é o sangue derramado. Né? Se você ainda não tem Jesus em seu coração, aceite agora. E receba muitas bênçãos. E depois estará com Jesus nos céus. Um dia a gente tem que ir. A maior alegria é essa, um dia estar com... Aceite Jesus. Lance o máximo que você tem de lances na terra sobre Deus, que Ele fará um milagre na sua vida. Que o maior milagre é crer em Jesus Cristo. Jairo, um dos líderes da sinagoga, chega até Jesus e pede para ele curar sua filha. Mas algumas pessoas dizem para Jairo que sua filha estava morta. Ela tinha morrido. Jesus disse assim para Jairo. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Marcos 5,36. Jesus disse: crê somente. Apenas acredite. Apenas tenha fé. Não precisa de mais nada. Olha que coisa. Você não precisa fazer sacrifício. Você não precisa ir andar não sei quantos quilômetros de uma cidade para outra. Você não vai precisar dar uma oferta grande, nem fazer um jejum elevado, né, longo, nem fazer algum sacrifício. Não. Ele pediu uma coisa só para Jairo. Jairo, creia, acredite, tenha fé, só isso. Acreditar no que não tem lógica. Quando a filha de Jairo estava doente, tinha jeito, mas agora morreu. Pronto, acabou. Mas mesmo assim Jesus foi até a casa de Jairo. Quando Jesus diz para você, mesmo assim Jesus foi até a casa de Jairo e Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Estava morta, Deus falou, crê somente, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Quando Jesus diz para você acreditar em algo sem compreender, é porque Ele tem um milagre para você. Tem um milagre para mim. Ele vai falar, faça isso, crê somente. Mas como? Já morreu, não tem como. Não, crê somente, tenha fé. É difícil, é sem entender, mas Jesus mandou. Como foi com o profeta Eliseu. Ele disse para o rei Joás, faz algo sem sentido. Tirar as flechas no chão. Era o milagre da vitória sobre os sírios. Então, como Deus disse para Jairo, crê somente. Se ele fosse um homem incrédulo, ele fala assim, crê como? Você podia ter ido lá e ressuscitado, sarado minha filha, que é mais fácil. Agora morrer. Você já viu um tratamento na medicina para ressuscitar? Tem? Tem para sarar. Então, até sarar tinha lógica. Mas ressuscitar já perdeu a lógica. Mas Jesus falou, não, eu vou ressuscitar, crê somente. Então, Deus já deu milagre. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Creia no impossível. Lance suas flechas ao chão em direção ao seu inimigo. Os seus problemas. Qual é o seu problema? Aonde está o seu problema? Lance a flecha em direção a ele. Qual era o problema da tribo de Israel? Do profeta Joás, aonde Era os sírios. O que ele fez? Lançou flecha em direção a ele. Qual é o problema nosso? Qual é o problema que está te afligindo, que está te angustiando? Lança essa flecha no sentido desse problema, nesse chão, em direção a esse chão. E essa flecha é a sua fé, é a sua esperança, é a certeza da vitória.
Deus é maior, Deus é o Deus do milagre, tudo que a gente pede com fé recebe. Para Deus não há impossível. A fé é o alicerce, a fé é o fundamento. Temos que ter fé. Não é fácil acreditar no impossível, mas Deus é o Deus do impossível. Amém? E o milagre acontecer em sua vida. Lance essa flecha no chão. Amém? Vamos orar. Quero orar por você. Põe na presença de Deus o seu problema. Lance agora a flecha em sentido dele. Qual é o seu Sírios hoje? Que está te magoando tanto, te ofendendo. É um consolo que você precisa receber. Uma dor que está te apertando o coração. Seja qual ser ela. E que você não vê solução. Mas Deus está mandando hoje você. Lance a sua flecha. Lance a sua flecha diante do problema. Essa flecha é a sua fé, a sua esperança. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na tua presença tanto a minha vida como a vida de quem o Senhor está escutando, Senhor, essa pregação. E o Senhor está acompanhando aqui esta oração, Pai, que nós fazemos, o Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Pai amado, essa pessoa, Senhor, que tem um grande problema, e ela não sabe como resolver, meu Deus. Ela não vê solução, mas o Senhor é o Deus de solução. O Senhor é um Deus de esperança, Pai. Que o Senhor traga essa esperança. Que o Senhor traga cura. Que o Senhor traga libertação da família. Que o Senhor for um problema financeiro, resolva, abra as portas, Senhor, de emprego, ou Senhor, que a pessoa paga as dívidas, ou Senhor, se algum consolo, qual seja algum problema psicológico, Senhor, tantas pessoas sofrendo, Senhor, com depressão, Senhor, tendência a suicídio, tem misericórdia, Pai. Ou Senhor, essa pessoa está desesperada, essa pessoa não sabe aonde socorrer, Senhor. Que o Senhor, que essas flechas, que nós lancemos as nossas flechas, Senhor, em direção aos problemas que é a nossa fé. Nós cremos no teu milagre, Senhor. Nós cremos que venceremos o Senhor os Sírios 5, 6, 10 vezes. O Senhor, quantas vezes, o Senhor, nós lançarmos a flecha no chão. Porque o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus da esperança. E nós cremos no teu milagre, Pai. Faça o milagre na cada vida, Senhor, que está aqui, Senhor, angustiado, pedindo. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e continue fazendo milagre na sua vida. Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e que Jesus continue te abençoando, respondendo suas orações, e até a próxima, em nome de Jesus. Jesus te abençoe.